hoje a gente vai dar uma olhada nos dados bem interessantes do nosso mercado de ações aqui no Brasil. Sabe, o Ibovespa tá lá, perto das máximas históricas, mas fica aquela pergunta, será que tá tudo caro mesmo? Pois é. Então a ideia é investigar isso, né? Olhar alguns indicadores, tipo preço sobre lucro, o famoso PL, Isso. que diz quanto o mercado está pagando por cada real de lucro, né? E também passar por setores, small caps e até aquelas ações com muita gente apostando na queda. Tudo com base em informações recentes, assim, do mercado. Exatamente. A gente precisa ir um pouco além do índice principal para entender melhor essa precificação toda. Comparar os números de agora com o histórico, ver onde podem estar as tendências, né? Usando métricas como o PL e, claro, olhando os setores separadamente. Certo. Então vamos começar por um ponto que, olha, chama bastante atenção: as small caps. Nossos estudos mostram que o PL médio histórico delas, assim, nos últimos 20 anos, foi tipo 14,8. Uhum. Só que agora esse indicador tá, nossa, bem abaixo disso. Tá num dos menores níveis desse período todo. O que explica isso, essa diferença para o Ibovespa lá em cima? Os dados mostram que a própria relação entre o índice Small Cap e o Ibovespa também está em níveis historicamente bem baixos. Ah, é? Sim, o que a gente já observou em outros momentos, com distorções parecidas, é que, eventualmente, as Small Caps acabaram performando melhor que as grandes da Bolsa depois. Claro, não dá para cravar quando isso vai acontecer, né? Mas é um padrão que já vimos. Talvez seja um reflexo, sei lá, de uma recuperação da economia aqui dentro que ainda não chegou para todo mundo, ou algum risco específico que o mercado vê nessas empresas menores. Entendi. Isso a gente vê em empresas que o pessoal conhece, né? Tipo, sei lá, Metal Leve, a Leve 3, Celesc, CLS C4, talvez Banco Mercantil, BME B4, Tegma, TG, 3. Muitas delas parecem estar com preços que algumas análises consideram atrativos ou pelo menos medianos. São lucrativas, dívida controlada. Sim, sim. E com potencial de crescimento, dividendos. Exato. E o interessante é que, mesmo olhando o Ibovespa como um todo, né, apesar de estar perto da máxima, o PL consolidado, principalmente se a gente colocar na conta gigantes como Petrobras, a Petri 4 e a Vale e Vale 3, esse PL está em 8,3. Só 8,3? E isso é abaixo da média histórica que é de 10,5. Então, assim, na média, a bolsa não está necessariamente tão esticada quanto parece só olhando o índice. E tem aquela história da comparação com a renda fixa, né? O tal do prêmio de risco, como é que fica? Ah, sim, importante isso. Quando a gente compara o retorno que se espera das ações, que dá para estimar olhando o inverso do PL, né, o chamado earning yield, com o que pagam os títulos do governo, aqueles considerados mais seguros, tipo o Tesouro IPCA+, Que protege da inflação. isso, algumas análises de mercado mostram que as ações ainda oferecem um prêmio pelo risco, assim, que é interessante. Algo na casa dos 4,8 pontos percentuais acima desses títulos. Uhum, faz sentido. Bom, saindo um pouco das small caps e do índice geral e olhando por setores, onde que parecem estar assim as maiores barganhas relativas, digamos? Olha, o setor financeiro realmente se destaca nos dados que a gente vê. Os bancos, por exemplo, eles estão com PL médio de 6,4. 6,4. E isso representa, assim, um desvio padrão abaixo da média histórica deles mesmos. E até o setor financeiro mais amplo, se a gente tirar os bancões, também parece descontado em relação às próprias médias. Então a gente está falando desde um Itaú, Itube 4, Banco do Brasil, BBA-S3, até bancos menores como o ABC, ABCB4, ou o Banco da Amazônia, BZA3. Exato. E fora dos bancos, nomes tipo a B3, B3SA3 ou as seguradoras, né? BB Seguridade, BBSE3, Caixa Seguridade, CXSE3. Muitas dessas o pessoal conhece por pagar bons dividendos historicamente, né? Precisamente. BB Seguridade e Caixa Seguridade, por exemplo, aparecem em algumas projeções de mercado com dividend yield estimados ali na faixa de 9 a 10%. O que é bem atrativo. Com certeza. E por outro lado, né, a gente vê empresas mais ligadas a commodities, outros setores cíclicos, essas tiveram um desempenho mais fraco, sim, recentemente. Isso reflete um pouco os ruídos lá de fora e também a queda no preço de algumas matérias-primas importantes. Tipo petróleo e minério de ferro, imagino. Isso. O petróleo, mesmo negociado ali abaixo dos $70 o barril,
ainda parece permitir que a Petrobras, a Petri 4, gere caixa suficiente para dividendos estimados na faixa de 10 a 12%, segundo algumas análises. Nossa, mesmo nesse patamar? É. E o minério de ferro, se ele se mantiver ali na faixa de 90 a 100 dólares por tonelada, também tende a manter a Vale 3, lucrativa, sabe? Com um potencial de dividendos que pode girar em torno de 8%. Mas nem tudo são flores nas commodities, né? Açúcar e celulose, por exemplo, a gente viu os preços caindo bastante. Exatamente. E isso acaba pressionando empresas como a Raízen, Raize 4, São Martinho, SMTO3, Jalles Machado, JAL3 e também as de papel e celulose, claro, como Klabin, KLBN11 e Suzano SUZB3. É verdade. Agora, é bom lembrar, né? No caso da celulose, por exemplo, essas quedas de preço no passado já se mostraram, assim, para quem investe pensando no longo prazo, pontos de entrada bem interessantes em empresas resilientes como Klabin e Suzano. Interessante essa perspectiva de longo prazo. Falando em pressão, e aquelas ações onde tem muito investidor apostando na queda? As famosas posições vendidas, o short. Tem algum destaque aí? Tem sim. Existe um indicador que mede isso, né? Basicamente, quantos dias de negociação seriam precisos para cobrir todas essas apostas de queda usando o volume médio diário da ação. Ah, o aluguel de ações sobre o volume, né? Isso. E aí aparecem nomes como, olha só, BB Seguridade, BBSE3, de novo a transmissora Taesa, TAEE11, Engie EGI3, a própria Raízen, Raiz 4, SLC Agrícola, SLCE3, Eneva NV3, Banco Pan, BPAN 4 e até Fleury, FLRY3. Todas elas aparecem com volumes relevantes nesse sentido em dados recentes. Mas, assim, ter uma posição vendida alta não é uma sentença de que a ação vai cair, né? Às vezes pode até acontecer o contrário. De forma alguma. Não é uma sentença, não. Os vendidos podem estar completamente errados. E se entra um fluxo comprador forte no papel, isso pode forçar esses vendidos a recomprarem as ações correndo para limitar as perdas, sabe? É o que chamam de short squeeze. Isso pode gerar altas bem expressivas, na verdade. Bom, considerando tudo isso que a gente conversou, small caps e financeiro parecendo mais baratos, né? Commodities aí sobre pressão, algumas ações com muitos vendidos, que parte do mercado brasileiro mais te chama a atenção ou desperta mais curiosidade neste momento? Você vê mais oportunidade nas small caps, no setor financeiro ou, quem sabe, até nas empresas de commodities, apesar da volatilidade? Deixa aí seu comentário para a gente saber o que você pensa, ou se ficou alguma dúvida. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Parece que, apesar de Bovespa estar lá no alto, o mercado brasileiro não está caro, de forma uniforme, né? Tem uns bolsões de valor, especialmente nas small caps e no setor financeiro, que os indicadores sugerem que estão descontados em relação ao histórico. Isso. Já as empresas de commodities, bom, vivem um momento de mais pressão, mas que pode, para alguns investidores, representar uma oportunidade pensando mais no longo prazo. Exato. E se a gente conectar isso tudo ao cenário mais amplo, só reforça aquela ideia de que a análise individual, olhar empresa por empresa, setor por setor, é fundamental. Não dá para se guiar só pelo humor geral do índice principal, né? O mercado tem dinâmicas muito próprias em cada segmento. Com certeza. E entender essas dinâmicas é que faz a diferença. Fica até uma reflexão, né? Será que essa divergência toda entre o Ibovespa e alguns setores específicos pode estar sinalizando alguma mudança maior na liderança do mercado nos próximos meses? Fica aí para pensar. Boa reflexão. E pessoal, não esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E lembrando sempre, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade exclusiva de cada investidor. Um abraço e até a próxima.